Imagina a seguinte cena. Você tem um momento da sua vida que quer muito ter um filho. E então, um dia, do nada, alguém toca a campainha e deixa isso aqui na sua porta. Cocô, cacá. Cara feia do cara. O que você faria? Pois bem, esse casal aqui decidiu cuidar do bebê e é exatamente por isso que hoje nesse canal a gente vai falar de O Pequenino. Esse filme aqui conta a história de um anão que é um bandido da pesada. E ele rouba um diamante e quando ele tá fugindo, ele esconde o diamante na bolsa de um casal. E depois ele se passa por um bebê pra conseguir pegar o diamante de volta. E isso aqui gera cenas como essas. E Calvin! Que horror! A temperatura é retal, lembra? Nesse filme, a gente vai ter o Daryl como um cara que quer muito ter um filho. E ele quer muito provar que ele pode ser um ótimo pai. Aí a gente tem a Vanessa, que ainda não tá convencida de que o Daryl pode ser um bom marido e que pode cuidar de uma criança. Aí a gente vai ter o Calvin como um ladrão pequenino. E por incrível que pareça, ele mete medo em todo mundo. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter o vovô como um velho que não arrega pra ninguém e tá a um pé de virar um velho malucão. E antes de tudo, me segue no Instagram, porque lá eu sempre aviso quando vai ter vídeo novo. E também porque eu tô pedindo, cara. Qual é? Eu tô mendigando aqui seguidores. Me siga no Instagram. Dito isso, esse filme aqui começa com o último dia do Calvin na cadeia, onde ele se despede do cara falando isso aqui. A gente se vê, boca doce! E eu não quero nem imaginar por que de falar isso. Então, a gente tem a cena dele saindo da cadeia. E aqui, nós precisamos falar desse efeito especial aqui, que ficou muito engraçado, porque ele fica com um cabeção e o Marlon Wayans faz um monte de careta bizarra, o que rendeu pra ele uma indicação de pior ator do ano. Mas eu arrisco dizer que pra um filme de comédia de 2006, esse efeito aqui até que tá convincente. E antes que eu esqueça, o ator que faz o dublê de corpo do Marlon, ele se chama Lyndon Porco. Eu ri muito vendo essa merda. E quando ele sai da cadeia, o amigo e parceiro dele, o Percy, tá esperando por ele. E ele conta que eles têm um servicinho pra fazer. Eles têm que roubar um diamante. E o sonho do Percy é estourar sendo um rap. Se fizer o que eu quero te dou mais, estou sim. Se for judia, mais um pedacinho. E aqui a gente vê o Daryl, que tá preparando uma surpresa pra mulher dele, porque ele quer comemorar a gravidez dela. Mas infelizmente pra ele, ela não tá grávida. Ela só foi promovida no trabalho, que pra mim é uma notícia 1000 vezes melhor do que ficar grávida. Então eu acho sim que eles deviam comemorar, comprar um vinhão, estourar champanhe, mas não, o Daryl fica chateado com isso. E depois de ficar chateado com a mulher dele, ele ainda diz que ele tá doido pra mandar o sogro dele pra um lado de idoso. Daryl, eu acho que tu não é tão legal assim. O Calvin e o Percy vão roubar a joia. E olha aí, a ideia genial deles é deixar uma mochila com o Calvin dentro, perto da joia. Então ele sai da mochila, faz um buraco embaixo da joia e leva ela. Simples, prático. E se você também tem acesso a um anão, faça você também, cara. Leve seu anão, a sua mochila, pegue uma joia e fique rico em segundos. O Percy tem que enrolar a vendedora e ele inventa que ele é dono de uma gravadora e que ele precisa muito de joias por vários rappers que ele tem. E é claro que a vendedora responde assim mesmo. Pode mandar ele encostar a caçamba no meu para-choque que eu despejo tudinho. O quê? O Calvin até consegue pegar a joia. E tudo ia sair como planejado, se não fosse por uma senhora e o seu cachorro. Porque o cachorro entra na mochila e rola a maior confusão. E os dois não conseguem fugir, porque travaram a roda do carro dele e a polícia chega. E a única coisa que resta é sair correndo mesmo. Então, ele entra numa loja pra despistar os policiais. E pensando que ele não ia conseguir sair, o Calvin esconde diamante na bolsa da Vanessa. A Vanessa e o Daryl vão pra casa e alguma coisa me diz que o pai da Vanessa não gosta nem um pouco do Daryl. Logo vai ganhar bem pra largar esse vagabundo. Caralho, cuzão. Do lado de fora, o Percy fala que pra eles conseguirem o diamante de volta, é só entrar na casa, render todo mundo e levar o diamante embora, que daria muito certo e encerraria o filme aqui. Mas é claro que o Calvin teve outra ideia. Cocô, cacá. E sim, a ideia dele é de se passar por um bebê pra poder roubar a joia. Que bandido gente fina, né? Nada de ameaçar, dar tiro, fazer arruaça, o que seria muito eficaz, porque se ele fizesse isso, ele ia conseguir o diamante rapidamente. Mas não, ele vai resolver de outro jeito, desse jeito mirabolante dele. Por favor, cuidado, Calvin. A gente não vamos poder. Coitado, os pais devem ser retardados. Depois disso, eles levam o bebê pra dentro da casa, porque eles vão trocar a fralda dele, já que um cachorro mijou nele e tá com cheiro de xixi. E como esse bebê, na verdade, é um anão, vocês sabem o que ele tem dentro da fralda. Uau! Isso não é um bebê, é um ator pornô. E vai fazer sucesso.
A Vanessa decide ligar pro juizado de menores pra poder levar o bebê pra lá. Só que eles estão fechados o final de semana inteiro. E eles até falam sobre ligar pra polícia. Mas aí o Calvin começa a chorar. E uma cena que me faz morrer de rir. Porque assim, olha essa montagem. Olha essa cara gigante aqui, mano. Então, olhando pra essa cara fofa aqui, pra esse rosto maravilhoso, eles decidem ficar com o garoto durante o final de semana inteiro. Então, eles levam o Calvin pro médico. E chegando lá, eles percebem que o garoto tem uma cicatriz. Uma cicatriz de uma facada. E tem até tatuagem. O Calvin decide finalmente correr com o diamante. Mas é claro que não dá certo, porque ele é parado por um policial. Então, ele vai ter que continuar com o plano por mais um tempo. O Percy vai falar com o Sr. W, que é um mafioso. E ele faz o básico. Ele fala que ele quer o diamante e ameaça os dois de morte. O pai da Vanessa tá atribulado, porque tem um bebê na casa dele. E ele fica atirando com o Calvin. E é claro que o Calvin não gosta nada disso. E ele responde à altura. Está com um gosto estranho. A Vanessa e o Daryl ligaram para alguns amigos e chamaram eles para conhecer o bebê. E quando eles chegam, a gente tem a Brittany, que se você viu as Branquelas, você vai lembrar dela como a Megan. E é claro que já tem um vídeo das Branquelas aqui no canal, e eu vou deixar o link nos cards. E por coincidência, o namorado dela, o Greg, ele também faz as Branquelas, mas ele também faz Todo Mundo em Pânico, que também tem um vídeo no canal, que eu vou deixar nos cards. Então se você não viu nenhum desses vídeos, clica no link e assiste. E se você já assistiu, assiste de novo porque é muito legal. A galera vai conhecer o Calvin e todo mundo fica impressionado com o quão feio ele é. E o Greg solta essa frase aqui. Ainda bem que ele não é de vocês, né? E pra terminar de avacalhar o Calvin, uma das amigas dele diz que ele é um presente de Deus. Só que às vezes, como Deus é muito ocupado, ele embrulha o presente muito rápido e o presente sai feio. O Calvin ganha vários presentes, mas tem um presente que ele tá muito afim e ele senta no colo da Brittany e a Brittany pergunta se ele quer mamar. E ele até consegue mamar, mas não nela. E pra deixar tudo mais bizarro, quando o pessoal vai se despedir, o Calvin agarra a Brittany e rola essa cena aqui. E todo mundo age como se isso aqui não fosse completamente bizarro. Do nada um bebê agarrar uma mulher desse jeito, tá ligado? Não é possível que ninguém perceba o bagulho. E logo depois, o Calvin vai tomar um banho. E a Vanessa pergunta se ele quer alguém com ele lá. E olha a cara de pervertido desse cara aqui. Mas é claro que quem entra lá com ele é o Daryl. E o maluco do Daryl decide que é de bom gosto fazer uma disputa de peido com a criança. Ele não sabe que é um adulto. Mas assim, mesmo se fosse uma criança, tu vai ficar dando vários peidos na cara de uma criança. Tem pai que tem que comprar cigarro mesmo, cara. Não é possível. E é claro que depois de muita sacanagem, a noite termina com o Daryl tirando a temperatura do bebê. E logo, o Calvin vai dormir. E ele realmente acaba dormindo. Mas de madrugada, ele acorda e vai tentar pegar o diamante. Depois disso, ele liga pro Percy. Só que no meio disso, ele é pego pelo vovô, que já aponta um trambuco na cara do bebê. Mostrando que, na verdade, ele realmente devia ir pra um asilo. Porque assim, o cara apontou uma arma na cara de um bebê. Ele vê o bebê andando pela madrugada e a primeira ideia dele é pegar a arma, cara. Tem demência? O Daryl aparece e salva a vida do Calvin. E depois disso, eles têm uma cena bonitinha dele falando com o Calvin, dizendo que nesse fim de semana ele vai mostrar pro Calvin como é ter um pai e que ele vai aprender como é ter um filho. Ele fala que ele jamais abandonaria o filho dele e até o Calvin fica tocado por essa cena. Mas quando eles vão dividir um copo de leite, a Vanessa aparece pra dizer que eles estão tomando o leite do peito da Janet. A Vanessa fica muito feliz porque ela acha que o Daryl realmente é um cara certo pra ter um filho. E os dois vão dormir. Só que antes disso, eles vão fazer aquilo que os adultos fazem, tá ligado, né? E o Calvin fica encarando os dois com essa cara aqui. E quando é de manhã, a Vanessa diz que a noite foi ótima e que eles fizeram 2 vezes. Sem comentários aqui. A Vanessa vai sair pra trabalhar. E quando o Daryl vai dar um aviãozinho de comida pro Calvin, o Calvin dá um nocaute nele, com uma frigideira. E aí, ele tenta pegar a joia de novo. Mas é claro que não dá certo, porque a Vanessa volta. E o Daryl, pensando que ele tá muito sonolento, ele vai sair com o bebê pra espairecer um pouco. E ele passa a tarde tentando brincar com o Calvin, mas todos os brinquedos que eles pegam ficam batendo na bola dele. Nas 2 bolas, no caso. E ele precisa descansar. E o Calvin vira o rei do parque. O Percy aparece pra pegar o diamante, que tá na sacola de fraldas. E a Janet, vendo uma marmanjo do lado de uma criança, começa a gritar e todo mundo começa a perseguir ele. Só que ele consegue pegar uma sacola de fraldas e ir embora. Só que é claro, ele pega a sacola de fraldas errado. O Daryl decide levar o Calvin pra casa. E nisso, o Calvin vê a oportunidade de roubar a chave do carro e meter o pé. Mas o Daryl, achando que tem alguém que pegou o carro dele e tá levando o filho dele embora, pede uma carona de uma mulher. E essa mulher dirige perigosamente. E depois de quase morrer de susto mais 10 vezes, ele vê o carro da frente bater e consegue salvar o seu filho. Ele até perde o carro, mas a única coisa que importa pra ele
dele é o Calvin, que fica realmente tocado com essa atitude. Enquanto isso, o Percy leva a sacola de fralda pro Sr. W. E é claro, como ele não tá com diamante, ele leva outra pavor. Mesmo depois do Calvin teoricamente quase ser sequestrado, os rapazes decidem ir pro jogo de hóquei. E lá, o Calvin pega o diamante e acaba engolindo. E a gente já sabe como é que isso aqui vai sair. E eu garanto que vai doer demais. E no meio da partida, Calvin faz um bocado de besteira. Ele chama a garçonete de gostosa, ele bebe a cerveja de um cara e ainda joga um copo na costa de um jogador. E tudo isso cai na culpa do Daryl. E ele é quase assassinado pelo jogador. Mas nisso, o Calvin defende ele e o jogador de hóquei faz isso aqui com o Calvin. E não é possível que esse jogador não seja preso, cara. Olha essa cena aqui de novo. Olha isso. O Daryl se sente muito culpado. Então, depois disso, ele decide dar uma festa de aniversário pro Calvin. E é claro que rola muita confusão no aniversário, com direito ao Calvin entrando na fantasia de dinossauro pra avacalhar com o cara. E durante isso, o vovô descobre que o Calvin é o bandido que roubou a joia. E é muito engraçado, porque assim, o Calvin usa o verdadeiro nome dele, cara. Então é óbvio que é ele. O Greg inventa um jogo de futebol americano com as crianças. Só que assim, esse cara, ele é insano, porque ele sai batendo em todo mundo. E ele bate até em criança. Greg, ele é só uma criança. Cala Que a boca, isso, cara? mané! Que Você Isso tá é louco? Para com futebol! isso, cara. Mas é claro que o Calvin ia deixar barato e ele consegue derrubar o Greg. E ainda por cima ganha o jogo. E a festa termina com todo mundo cantando parabéns pro Calvin, que acaba se emocionando, porque ele nunca teve uma festa. Ele nunca teve pai ou mãe e ele nunca teve uma família. E aparece até o vovô com um ursinho de presente pro Calvin. O Percy aparece pra pegar o Calvin de volta e o Daryl fica possesso, porque o garoto era totalmente mal cuidado, teoricamente, né? Porque a gente sabe que ele é um marmanjo. Só que isso não impede o Percy de levar uma porrada do Calvin. O Calvin vê a Janete dando pra um dos seus filhos um remédio que ajuda a ir no banheiro. E como ele engoliu um diamante, ele decide tomar um remédio. E nisso, ele começa a ter um derrame rabial. A Vanessa vai trocar a fralda do Calvin e como o Daryl pediu pra ela trocar a fralda, ela achou que ele tinha armado pra ela encontrar um diamante na fralda. E ele não consegue explicar nada pra ela. Então naquela noite, os dois saem pra um jantar romântico. O vovô se voluntaria pra ficar com o Calvin e diz que ele vai cuidar dele com muito carinho. E esse aqui é o carinho dele. O Calvin confessa tudo e ainda por cima mete a porrada no velho. E depois disso, ele liga pro Percy e diz pra ele vir pegar a joia. Quando a Vanessa e o Daryl chegam, eles se deparam com essa cena aqui. Então agora sim, o vovô vai pra um lar de idosos. Mas antes disso, ele diz pra eles checarem o urso de pelúcia. E antes de chegar na conclusão dessa história, eu preciso te pedir pra deixar um like nesse vídeo e pra comentar o que tá achando do vídeo. Se tem alguma cena que eu tô deixando de fora, alguma coisa que tu concorda ou discorda. E se você gosta desse canal aqui, tu tem dois jeitos de me ajudar. O primeiro e o mais importante é assim, tem bastante vídeo no canal, então entra no canal e dá uma olhada, porque eu tô começando agora e é muito importante pra mim o apoio de vocês. E só de assistir o vídeo, tu já tá me ajudando demais. Se puder compartilhar com alguém também e falar, pô, olha, achei esse canal, que legal, vai ajudar ainda mais. E o segundo jeito é assinando o Seja Membro. O Seja Membro aqui do canal é R$ 4,99 por mês. Um precinho de salgado. Então assina o Seja Membro, que assim você vai estar ajudando o canal a continuar em pé, a estar se mantendo, e eu vou ficar imensamente agradecido. Dito isso, eu agradeço a todo mundo que chegou no canal por esse vídeo ou por outros, e eu espero que se divirtam com esse vídeo e com mais pela frente. O Daryl vê que o urso de pelúcia tem uma entrada pra DVD e decide ver o que aconteceu. E ele descobre tudo. Ele descobre que o vovô tinha razão e que o Calvin roubou o diamante. O Calvin foge com o Percy, só que nisso, o Percy diz que o Sr. W tá indo lá na casa atrás do diamante e que ele vai matar o Daryl. E é claro que ouvindo isso, o Calvin se sente mal e culpado. Então ele volta pra ajudar a família dele. O Sr. W e seus capangas chegam pra merendar o Daryl na porrada. Mas aí o Calvin chega pra ajudar e fazer dos capangas os maiores otários do mundo. O Calvin acerta o saco de todo mundo, incluindo do Sr. W, e nisso a polícia chega. E o Sr. W diz que o Calvin é o cérebro da situação. Só que a polícia não dá muita bola. Tipo assim, ele apareceu no jornal como ladrão de joia um dia desses? Sim, ele apareceu. E ele mesmo entrega a joia pro policial? Sim, mas isso aí é só detalhe. Não quer dizer que ele seja o ladrão, né? O Calvin consegue se safar de tudo, só que agora chegou a hora da despedida. Ele diz que foi muito bom ter um pai, que foi muito bom ter uma mãe, e o Daryl fala que foi muito legal ter um filho. E começa a chororô, mas será parte do Calvin. Mas é claro que vendo aquele homenzinho se debulhando em lágrimas, o Daryl chama ele pra ir no boteco e pra ir até numa casa de strip. E a gente tem uma cena pós-crédito mostrando que o Calvin começou até a fazer parte da família. E agora ele até ajuda a cuidar do filho do Daryl. Bom, pra falar a verdade, eu não gostei tanto assim de rever esse filme, porque eu achava que ele ia ser mais engraçado. E assim, o Brasil gosta muito desse filme, não tanto quanto a Branquela e Todo Mundo em Pânico, e eu entendo agora. Eu achei o humor desse filme não tão engraçado, porque tudo se resume a o quanto o Calvin é pervertido, tá ligado? E a premissa, que é a melhor coisa do filme, na verdade, é
a premissa de um episódio do Pernalonga. Então, nem esse mérito esse filme tem. Mas diz aí, o que tu acha desse filme? Tu gosta, tu não gosta? Por que tu gosta, por que tu não gosta? Porque eu realmente quero saber. Eu fui assistir pensando uma coisa, acabei pensando outra, e eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E mais é isso, tamo junto, valeu e falou.